Bom dia a todos. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre transformações químicas. Então, fique ligado nos slides. Então, o que seria transformações químicas? Transformação química é uma mudança na composição dos materiais, formando novas substâncias que antes não existiam. Então, a transformação ela é química quando existe uma mudança do estado inicial para o seu estado final, formando sempre uma nova substância. Como exemplo, nós temos nas figuras o caso da ferrugem, aí nós temos o bolo, aí nós temos também a produção de fogo, né? No caso da ferrugem, a formação da ferrugem ela é resultado da combinação entre ferro, o ferro, que entra em contato com o oxigênio e com a água. Então, quando o ferro entra em contato com o oxigênio e com a água, ocorre um processo ali de oxidação e vai gerar uma nova substância que é a ferrugem. Aí nós temos o bolo, que é a união de diversos ingredientes, né, e formam aí a massa de trigo, o fermento, os ovos. Então, quando eles se misturam, nós temos a formação de uma nova substância. Nós temos também aí o fogo, nós temos aí a produção de fogo, resultante aí do atrito, do calor e a formação de uma nova substância. As matérias elas podem sofrer constantemente transformações. Então, constantemente, tudo aquilo que está à nossa volta está sofrendo transformações. Existem mudanças, transformações químicas que estão ocorrendo em nosso corpo, à nossa volta, no nosso dia a dia, na natureza, sempre estão ocorrendo transformações químicas. Quando as mudanças não são apenas relacionadas ao seu estado, presta atenção, ou ainda a agregação do material, chamamos de transformação física da matéria. Então, no caso da água, a água passa do estado líquido para o estado sólido, a água passa do estado sólido para o estado líquido, a água passa do estado líquido para o gasoso. Então, isso são mudanças de estado, não são transformações químicas, porque a água ela continua sendo água. Não ocorreu uma mudança de uma nova substância, não se formou uma nova substância, a água continua sendo água. Então, portanto, a água sofre apenas uma transformação física, porque essas mudanças estão ocorrendo apenas no seu estado. Agora, a transformação ela pode ser chamada de química quando ela resulta na produção de um material distinto do inicial. Ou seja, o meu produto final tem que ser diferente do que eu tinha no início. Né? Então, tem que ter características também distintas, como a propriedade de ebulição, ponto de fusão, densidade, tem que ser diferente do material inicial. Então, como reconhecer uma transformação química? Vamos experimentar. Tipos de transformações químicas. Uma transformação química pode ser por ação do calor. Aí nós temos aí, a produção dos pães, né, através do calor, a massa de trigo, o fermento e outros ingredientes vão sofrer a ação do calor no forno e esse calor vai ser esse mediador que vai fazer com que as reações químicas elas aconteçam. Vai ser o que vai permitir com que as reações químicas aconteçam. Aí nós temos também aí a produção de uma calda de açúcar, né? Água e açúcar, né? Vai se transformar numa calda, uma nova substância. Então tem os meus reagentes, que é água e açúcar, e tem o meu produto, que é o caramelo, né? Que é a calda de açúcar, que é a calda de água com açúcar. Mas é uma nova substância, o caramelo é uma nova substância. E isso foi mediado através do calor, do fogo, que fez com que as reações químicas acontecessem. Transformações químicas por ação da luz. Aí na imagem nós temos aí, as pessoas expostas ao sol e
os raios solares estimulam a produção de melanina, que é uma proteína, um pigmento que existe no corpo, que produz essa cor um pouco mais escura, né? Por isso que muitas pessoas ficam com aquela marca de bronzeado no corpo, por causa da ação da luz sobre a melanina do corpo. A luz também influencia, principal, né? O fator principal que influencia na produção da fotossíntese, né? O processo em que a planta transforma, em que a planta transforma, produz, na verdade, o seu próprio alimento, né? O processo ali que faz com que a planta ela faça o processo de fotossíntese e produza o seu próprio alimento. Transformações químicas também pode ser por ação mecânica. Quando você risca um palito de fósforo, né, você está fazendo uma ação mecânica. Você risca o palito de fósforo e com aquela ação que você produziu, vai gerar ali a combustão, né? Faz com que o atrito, né? O atrito faz com que gere calor. Essa fricção, esse choque é que vai liberar, né, essa reação química. Transformações químicas por ação da corrente elétrica. Também existem transformações químicas em virtude da corrente elétrica. Algumas substâncias químicas necessitam da energia elétrica para sofrer transformações químicas. Por exemplo, a composição do cobre, que é feito por meio do cloreto de cobre, sendo colocado em solução aquosa. Ao se decompor com a ação da corrente elétrica, libera cloro. A ação que pode ser observada devido ao cheiro característico que forma-se o cobre em estado sólido, que pode ser identificada pela coloração castanho avermelhada. Além disso, podemos decompor a água em hidrogênio e oxigênio, também por meio da corrente elétrica, realizando a eletrólise da água. A eletrólise é a quebra da molécula de água. Então, nós sabemos que a água é uma substância composta unida por dois elementos químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. E quando passamos a corrente elétrica por dentro da água, em seu estado puro, as suas pontes de hidrogênio, as suas ligações, elas podem ser quebradas e iremos originar os dois gases, né? O hidrogênio e o oxigênio. Transformações químicas por junção de substâncias. Temos a junção de duas substâncias que podem ocasionar transformação, né? Pode-se citar como exemplo reações comuns realizadas em laboratório, como transformação que ocorre ao se colocar pregos de ferro em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Após determinado período, nota-se que a solução tem sua cor alterada para verde e sobra um depósito ao fundo do recipiente com coloração acastanhada. E nós temos uma junção de substâncias. Nós temos aí os pregos, né? São feitos de ferro e na solução aquosa de sulfato de cobre. Vocês percebem que a água, né? A água não, o sulfato de cobre, esse líquido, ele vai sofrer uma alteração de mudança de cor. Vai sofrer uma mudança de cor. Outros, né, não vai mudar a cor, né, mas nós temos algumas alterações nas características, né, dessas transformações químicas, como por exemplo, uma delas é a mudança de cor, a geração de calor, né? Então existem algumas mudanças e alterações nessas transformações químicas. O prego, né, sofreu uma alteração na sua cor e também o líquido sofreu uma alteração na sua cor, né? Então, todos, quando eles se juntaram, sofreram alterações na sua cor. Outros, né, liberam gás, como por exemplo, você coloca um sorrisal, né? Você coloca um sorrisal dentro da água,
você vai ver que forma-se um líquido efervescente, aquilo ali é uma liberação de gases, né? Ocorre uma liberação de gases. Então, quando acontece essas reações, sempre vai produzir algumas características que a gente pode identificar que está ocorrendo uma reação química, como a mudança de cor. Uma mudança de cor também pode ser muito visível quando você coloca um desinfetante, um detergente, uma água sanitária em cima de uma roupa. Você percebe que ela logo fica manchada, ou seja, ali aconteceu uma reação química. Então, reações químicas acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A representação das reações químicas. Para representarmos as reações químicas por meio de equações, temos que usar fórmulas químicas e símbolos para indicar os reagentes e os produtos. Os símbolos dos elementos nos permitem representar as substâncias por formas moleculares. Normalmente, os elementos participantes da composição da substância e a proporção de cada participante. Então, os reagentes, né, e os produtos, eles são representados por símbolos, né? Esses elementos, né, que compõem os reagentes e os produtos, eles são representados por símbolos, né? E esses símbolos representam esses elementos químicos que nos permitem identificar as substâncias. Aí nós temos aí a molécula da água. Nós temos na cor vermelha o O, que representa o oxigênio, que é um elemento químico, e nós temos duas moléculas, dois elementos, né, de hidrogênio, que ao todo forma a nossa substância. A água é a substância pura e composta. Aqui nós temos um exemplo de reação química, né? A reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio vai produzir água. Então, nessa parte anterior, nessa parte inicial, eu tenho os meus reagentes, que é o quê? Que é o meu hidrogênio e mais água. Então, quando a água e o hidrogênio eles reagem, eles se combinam, vai produzir um produto. E que produto é esse? É a minha água. Eu poderia aqui dar exemplos de outros reagentes, né, reagindo para produzir um novo produto. Olha só, um novo exemplo. Aqui, desse lado eu tenho meus reagentes, do outro lado eu tenho o meu produto, o que está sendo formado. Desse lado eu tenho o ferro reagindo com o sulfato, né? Não, sulfato não, com o enxofre. Porque a letra S representa, na tabela periódica, representa o enxofre. E a sigla e o símbolo Fe representa o ferro. Então, ferro reagindo com enxofre, todos os dois são sólidos, percebe que tem uma letrazinha pequena S, todos os dois são sólidos, e vai produzir o sulfeto de ferro, né? Sulfeto de ferro. Vai produzir o sulfeto de ferro, que é uma substância sólida. Então, tem o primeiro membro, eu tenho os reagentes, aqueles que reagem, que é o ferro e enxofre, e no segundo membro eu tenho os produtos, que são as substâncias que resultam dessa reação. Então, meus produtos eu tenho o sulfeto ferroso, que é sólido. E aí, nós temos na equação o estado físico, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, se é aquoso. Aí nós temos o S, que é de sólido, o L, que é de líquido, o gás, o G, que é de gás, e o AQ, que é de aquoso. Por hoje é só, vamos aos nossos exercícios da sala de aula. Até a próxima aula. Muito obrigado a vocês.